Olá, esse é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Coronel Telhada, do PSDB. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia. Vamos prestar contas. Aliás, para quem não conhece, deputado eleito para essa Casa de Leis com 254.074 votos. O seu agradecimento ao seu eleitorado, deputado. Muito bem-vindo. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, para participar do programa. É um prazer estarmos aqui na Assembleia Legislativa. É um orgulho, né? Porquanto eu nunca tive perspectiva de ser político. Sou policial militar desde os 17 anos, ingressei na Polícia Militar com 17 anos. Aos 50 anos de idade, devido a uma mudança na legislação, eu fui obrigado a me aposentar. Eu sempre deixo isso bem claro, eu não me aposentei, me aposentaram. Porquanto eu amo demais o serviço policial militar, eu me dedicava exclusivamente ao serviço policial. Meu pai é policial, meu filho é policial, meus irmãos são policiais, meus cunhados são policiais, meus sobrinhos são policiais. Então a minha família tem uma ligação muito forte com a Polícia Militar. E quando eu me aposentei com 50 anos de idade, acabei sendo convidado na época pelo Dr. Ferreira Pinto, que era o secretário de Segurança Pública, para ingressar na política. Eu já havia sido convidado em 2010, mas eu havia assumido a rota em 2009 e falei, não, tem uma missão aqui na rota, não vou... Missão dada, missão cumprida. Eu adorava. Então, minha pretensão era ficar um bom tempo na rota, mas, infelizmente, com a minha passagem para a reserva, em 2011, eu me vi numa situação difícil. 50 anos, cheio de vontade de trabalhar e parado. Quando eu fui convidado para sair na política, eu analisei, pesei algumas coisas, conversei, fui convidado para vir para o PSDB. Aliás, eu fui convidado para vários partidos e acabei optando pelo PSDB, pela opção até do Dr. Ferreira Pinto, que à época pertencia ao PSDB. E... saímos na política em 2011, em 2012 na campanha, acabei sendo eleito vereador pela cidade de São Paulo, já com um número assustador na época, 89 mil votos, 89.030, já me fugiu agora, 89.053 votos, para ser exato. Foi uma surpresa, para quem nunca foi político, nunca fez campanha política, não tinha dinheiro. Algumas pessoas que me patrocinaram a campanha e patrocínio de pessoas pobres como a gente não é o que a gente vê hoje na Petrobras, é coisa bem melhor. Então, muito pouco dinheiro. A equipe totalmente novata. E, de repente, você tem um resultado de 89 mil votos, foi uma coisa assustadora. Fiquei 2 anos e 2 meses na Câmara Municipal de São Paulo, onde foi um período muito bom de instrução, de aprendizado. Graças a Deus, saí da Câmara Municipal do jeito que eu entrei, limpo, missão cumprida. Dever da missão cumprida nesses 2 anos. Um voo mais alto agora no Parlamento Exatamente, Paulista, e fomos né? convidados para a missão de deputado estadual. E assim o fizemos e na campanha fomos surpreendidos com um resultado espetacular de 254.074 votos. Eu fui o segundo deputado mais votado do estado de São Paulo, o 4º do Brasil. Então não posso perder a oportunidade de agradecer a todos aqueles amigos que confiaram o voto em mim, porque é uma confiança o voto. E eu sempre digo, não só na rede social, em todos os meus pronunciamentos, que eu faria o possível e o impossível para honrar esses votos. Porque eu não tenho medo de trabalhar, eu não tenho medo de lutar pelo que é certo. A população tem que entender, porque para você, como político, mudar as coisas é muito difícil. O sistema brasileiro, o sistema político brasileiro é muito enrolado, é muito difícil. É muito difícil você conseguir um resultado sadio e rápido. Mas nós vamos trabalhar forte, já estamos trabalhando a primeira semana nas casas, já trabalhamos forte, com vários depoimentos, estamos todo dia na tribuna e já estamos com alguns projetos, mas nós vamos falar sobre isso na entrevista. Sobre segurança pública, eu queria que o senhor comentasse um pouco o que se pode fazer da sua experiência enquanto vereador para se espraiar pelos 645 municípios paulistas, deputado. Olha, enquanto vereador, você está limitado ao nível municipal. Como municipal, o máximo que eu podia fazer era ajudar a Guarda Civil Metropolitana. E em São Paulo eu tive um estreito relacionamento com a Guarda Civil Metropolitana, conseguimos várias proposituras, conseguimos, junto com outros vereadores, a proposta do vereador Abuani, que inclusive era sargento da PM também, uma aposentadoria especial para a Guarda Civil. O prefeito acabou sancionando, deu um probleminha, ele está equacionando isso para poder ser uma realidade. Temos vários projetos que já passaram pela Guarda Civil, outros em andamento na casa. Você procura fazer o quê? Você procura melhorar a vida do policial, dar mais condições de trabalho. É isso que eu pretendo fazer agora aqui na Assembleia Legislativa. A Polícia Militar, Jorge, ela tem uma peculiaridade que talvez muitos cidadãos não conheçam. O policial militar, apesar de ser o guardião da lei, apesar de ser o guardião do cidadão, apesar de ser o guardião da Constituição, ele não é protegido pela Constituição.
É muito estranho isso, né? O policial militar, até pelo fato de sermos militares, temos um regulamento disciplinar forte, temos um Código Penal Militar, um Código do Processo Penal Militar. Então, são várias leis que regem a vida militar. O policial militar, ele tem algumas desvantagens em relação ao cidadão comum. Uma delas, em especial, que eu já estou trabalhando, que eu pretendo fazer uma proposta ao senhor governador de mudança, é um artigo do nosso regulamento disciplinar que permite que o policial militar seja recolhido 5 dias preso incomunicável, sem qualquer nota de culpa, sem qualquer culpa fundada ou suspeita fundada. Basta que você diga, por exemplo, o João da Silva, ele roubou um banco. Pô, então, vão lá, pega o policial, recolhe o policial 5 dias preso, sem direito a nada, sem comunicar a família. É um absurdo isso, é um absurdo. E depois não se prova nada, então não foi nada. Desculpa, viu? Vai para casa. Mas o policial não é, digamos, um cidadão diferenciado e enquanto profissional, eu lembro aqui a fala, inclusive, do Dr. Paulo Casseb, que é presidente do Tribunal de Justiça Militar, que diz que se um funcionário faltar 6 dias no emprego, quando muito ele vai ter os dias descontados no salário. Um policial, se ele faltar 6 dias, ele está preso. Sem dúvida, mas aí nós temos regulamento disciplinar. Isso é questão de disciplina. Sim. Agora nós estamos falando em direitos individuais. Nós estamos falando em cerceamento do direito de ir e vir. Quando você fala que o policial está preso porque ele chegou atrasado, porque ele não engraxou a bota, porque ele não cortou o cabelo, essa prisão é um recolhimento no quartel. Ele trabalha normalmente, só que ao invés de ir para casa, ele vai puxar um tempo no quartel. É um castigo. Um castigo. Para que a pessoa... Porque o regulamento militar, ele tem essas peculiaridades. Sim. Agora, nós estamos falando em cerceamento de defesa. Sim. Você é preso 5 dias totalmente incomunicável, você não sabe do que está sendo acusado, a sua família não sabe onde você está, e fala um absurdo de você não pode se defender. Então, a Constituição não permite isso. Hoje, por exemplo, se eu, policial, prender um assaltante de banco, e eu ficar rodando com ele 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas antes de levá-lo para o distrito, mesmo que eu esteja em diligência, eu posso ser iniciado por cárcere privado. Mesmo em se tratando de um policial no exercício. De serviço. De repente, se não, você ficou rodando com o preso, aí tal, posso entrar num cárcere privado. Agora, você veja a discrepância disso. Isso que eu estou falando de um bandido que foi preso roubando, estuprando, matando. E o policial não. O policial ele pode ficar 5 dias preso incomunicável. Isso só para ilustrar que existem muitas coisas que a população não conhece com relação à polícia. O que acontece? O policial está totalmente cerceado de trabalhar hoje. Eu comentava dias atrás, horas atrás, sobre uma ocorrência onde um policial militar foi atropelado no serviço. Ele foi parar um carro e esse carro atropelou o policial para fugir. O policial está em estado grave no hospital. Você vê como é a situação. O soldado da polícia militar hoje na rua, ele não tem incentivo para trabalhar. Ele ganha um salário muito ruim. As vantagens para o policial são mínimas. Ele tem uma escala de serviço apertada. Ele corre perigo de vida constantemente, porque o policial ele não corre só perigo de serviço. Hoje ele corre perigo de folga, inclusive. Aliás, ele corre perigo de morrer aposentado, sim, pelo simples fato de ser policial. Então, o policial militar, ele vive tenso durante 24 horas. É uma situação muito difícil. E, além disso, ele não tem os seus direitos respeitados. E, além disso, ele não é bem quisto pela população, pela sociedade. Tudo isso aí vai fazendo com que o cara se reprima. A fiscalização, a cobrança em cima da polícia militar é tão grande hoje que você chegou ao ponto do policial militar não ter incentivo para trabalhar. Exemplo, eu lhe dou. Eu e você estamos numa viatura andando, nós vemos um carro suspeito. O que o policial normalmente faz? Aquele carro suspeito, vamos abordar. Nós abordamos, de repente é um casal de namorado conversando, de repente é um cara que está dormindo dentro do carro, de repente são 2 assaltantes armados que estavam planejando o roubo. Tá escrito na Se forem 2 assaltantes armados, a hora que nós abordarmos esse indivíduo, eles vão descer atirando e nós vamos ter que atirar. Ou eles vão matar a gente, ou a gente vai matar os caras, ou se Deus quiser, vamos prender sem matar, mas nós vamos trocar tiro. Conclusão, você faz isso uma vez, amanhã depois você está na rua, faz de novo. Você começa a ser um problema. Pô, esse polícia só troca tiro com os outros. Esse policial é muito problemático. Ele vive trocando tiro com o bandido. Então o policial que está na rua todo dia enfrentando um crime, ele passa a ser problemático para a própria corporação. Ele passa a ser mal visto, porque eu sou mal visto na corporação. Eu, ao longo desses 33 anos que eu fiquei na Polícia Militar, eu fui retirado da rua inúmeras vezes. Porque eu sempre fui, apesar de ser oficial, eu sempre fui o policial de rua, linha de frente. Na rota, eu não ficava sentado atrás da mesa. Eu fazia meu serviço administrativo, mais 7, 8 horas da noite, todo dia, eu pegava a viatura do Comando da Guerra, como a gente chama, e ia para a rua patrulhar com a minha tropa. 3, 4 horas da manhã eu estava na rua. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa identidade, inclusive com a Rota. Eu vejo na sua rede social aqui o prédio antigo da Rota, aliás, o prédio da polícia. O senhor tem até um livro falando do quartel, né? O Quartel da Luz, é isso? A Mansão da Rota. Vamos falar um pouco desse emblemático prédio, aliás, que ele foi reformado, né? 2012, 2013.
Aliás, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa identidade e como trazer essa autoestima do policial para dentro deste parlamento. Olha, falar um pouco da rota, nós vamos precisar de umas 10 horas de programa aqui, porque são 120, agora vai fazer 124 anos de história. Esse batalhão é o batalhão mais antigo de São Paulo. Ele foi feito para ser um quartel em 1891, quando ele foi inaugurado. Ele começou a ser construído em 1888 e acabou sendo inaugurado em 1891. Eu escrevi um livro sobre essa história, é um livro com 600 páginas, então é uma história muito rica. Esse batalhão ele participou de todas as ações militares e policiais ao longo da história de São Paulo. E em 1970 foi criada a Rota. E o que significa a Rota? Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Tobias de Aguiar é o nome do batalhão. Primeiro batalhão de polícia de choque, Tobias de Aguiar. Primeiro batalhão de choque. Quem era Tobias de Aguiar? Tobias de Aguiar era o governador, que na época presidente da província. Isso. Em 1831, quando foi criada a Polícia Militar. Então, por isso que ele é 1831, ela é mais velha que a Assembleia Legislativa, que foi criada em 1835 e está completando este ano 180 anos. Exatamente, a Polícia Militar ela foi criada no dia 15 de dezembro de 1831, ela vai completar 184 anos. A gente vai ficando velho, perdendo a noção, né? 184 anos. E o batalhão, ele é muito emblemático para a polícia. Em 70 foi criada a Rota, que é uma realidade até hoje. A Rota já tem 43 anos de existência. E a minha ligação com a Rota é muito estranha, porquanto, quando eu entrei na PM, eu nunca pensei em ser policial de Rota. Nunca. Eu não tinha noção que era ser um policial, porque apesar de meu pai ser policial, a gente não vivia aquela loucura. E quando eu saí da academia, eu fui para o Tático Móvel, patrulhamento Tático Móvel, acabei me apaixonando pela Rádio Patrulha. E em 1986 eu fui para a Rota. Fiquei 5 anos lá como tenente, segundo tenente e primeiro tenente. E foi um período assim, áureo da minha vida, porque eu fazia aquilo de corpo e alma, né? E fiquei 17 anos fora, passei por vários batalhões da polícia. E em 2009, no dia 7 de maio, eu voltei a assumir a Rota como comandante. O batalhão da Rota, o primeiro batalhão de choque. Aqueles dois escudos lá na frente, quem colocou fui eu, viu? Do lado direito você tem o símbolo da Rota, né? Sim. E do lado esquerdo é o brasão de armas do batalhão Tobias de Aguiar. Então esse batalhão é um batalhão muito emblemático, é um batalhão que passei 6 anos como tenente, aí depois de 2009 voltei como comandante e fiquei comandando durante 30 meses, 2 anos e meio. Hoje meu filho é tenente de Rota, então nós que somos de Rota, eu falo para todo mundo, é espiritual, é uma coisa espiritual. Quando você entra no batalhão, o batalhão ele tem uma força espiritual muito grande. Quando você entra pelos portões do batalhão, aquelas altos muros em volta, não parece que você está no centro de São Paulo, parece que você volta no tempo, é uma coisa muito legal. E quando as viaturas, inclusive saem em diligência... O pessoal, um quiser fazer uma matéria lá, me convida que eu conto a história do batalhão todo para vocês. Então, e também não só a parte histórica, a parte espiritual do batalhão, mas a parte operacional. A Rota, desde que ela foi criada, ela se preocupou muito com doutrina. O que é doutrina? É todo mundo trabalhar na mesma linha, ter o mesmo procedimento, ter o mesmo tipo de serviço, a mesma ideia sobre o serviço. E normalmente nós somos policiais de Rota, você, por exemplo, pega uma viatura de rádio e patrulha, são 2 homens. Você pega uma viatura de força tática, hoje são 3 homens. A viatura de Rota são sempre 4 homens, armamento pesado, calibre 12, fuzil, metralhadora. Então, e os 4 ali pensam igual, os 4 ali estão para trabalhar. Tanto que na Rota, a gravidade, o crime mais grave que você pode praticar, a falta mais grave que você pode praticar é não trabalhar direito. Então, isso é cobrado pela própria tropa. Não pense você que é o coronel que cobra. E não é cobrado também pela população? Também. Que quando vê, inclusive, exatamente, na periferia, quer dizer, a Rota parece que ela está presente mais na periferia, ela tem grande visibilidade. Isso é o resultado do próprio serviço. Você criou uma imagem, você é obrigado a preservar essa imagem hoje. Quando o cidadão olha a viatura de Rota, ele já espera uma reação nossa. Ele espera uma postura nossa. A autoestima, inclusive, do policial, dúvida, viaturas novas. Um uniforme diferente. Essas Hilux estão aí, foi uma inovação na Polícia Militar dentro da Rota. Eu era o comandante na época, junto com o Coronel Camilo comandando a Polícia Militar. Nós conversamos com o secretário de Segurança Pública e conseguimos sair da Blazer e trazer a Hilux. Foi uma autoestima terrível para o policial. Porque um carro daquele é um carro confortável, que o policial pode trabalhar 8 horas em conforto, porque antes os caras trabalhavam em saco, parecia uma lata de sardinha. Então, a postura do homem de Rota é uma postura diferente. Até para tomar um café, pra você ter uma ideia, não é exagero, até para se tomar um café, nós temos um procedimento. Sim. Como é que se toma um café? É assim, assado, a postura dos homens estão na rua atento ao movimento, o armamento pronto para ser usado. Então, a população, a abordagem de um veículo, a gente tem uma máxima na Rota. Na cada abordagem de veículo, ou você prende um ladrão, ou você ganha um amigo.
Sim. Deputado, o que falar também é sobre o trabalho do batalhão de choque, a visão que ele tem, a visibilidade. Só lembrando, primeiro batalhão de choque, Tobias de Aguiar. Tem o segundo batalhão de choque, aquele que acompanha os estádios de futebol. O terceiro é o Maitá. O terceiro é o Maitá, que faz choque e faz as escoltas de presos também. E o quarto batalhão, que é o COI, Canil e o GAT. Sim. No caso da rota também, muito se fala em grandes operações. Eu vejo, por exemplo, no verão, a rota vai para o litoral, acompanha onde tem maior afluxo de pessoas. Como trazer, por exemplo, esse trabalho e mostrar para a polícia, e quem viu as manifestações de domingo, que lotaram a Avenida Paulista, pessoas tirando selfie com policiais militares, ou seja, essa proximidade, a polícia cidadã. Como conciliar essas duas polícias? A polícia de choque, aquela que intervém com força, com energia, e essa polícia cidadã. Eu vejo que não há necessidade de conciliar, é uma só. É uma só. Eu não sou psicólogo, mas gosto muito de psicologia, a gente lê alguma coisa. Eu gosto muito de relacionar a imagem do policial com a imagem do Superman. Do História em Quadrinho. Você é o Superman, você entra lá, se transforma em Superman, você tem que salvar o mundo. Você deixou de ser o Superman, você é o Clark Kent, o cidadão comum, pacato. Essa é a vida do policial. O policial, a hora que ele se transforma em policial, a hora que ele põe a farda, ele muda a postura. Sim. Até a maneira de se dirigir às pessoas, a maneira é diferente, você tem que ter uma postura diferente. Então, o policial militar, ele tem que tratar bem todo mundo. Todo cidadão tem que ser bem tratado. Essa imagem, o que ele diz? Esse é um policial de força tática, tá vendo? Então, você nota que interessante, e a juventude atrás do policial, né? Você nota que a juventude, ela tem interesse de estar com o policial, porque a população, muitas vezes, a polícia é criticada, Jorge, mas a população, ela sabe que quem a protege é a polícia militar. A população sabe que estiver onde estiver em São Paulo, tiver um problema, ele vai ligar 190. E é a polícia que vai encostar, e a população sabe disso. Então, eu sempre falo, insisto nessa fala, a população ama a polícia militar, gosta da polícia. Apesar dos problemas que todos os serviços têm, a polícia também tem, são muitos problemas, sim, porque se você errar aqui durante um programa, ou nós podemos regravar, ou podemos fazer... Mas quando você erra numa viatura, você pode matar alguém, você pode ferir alguém, você pode magoar alguém. Então, errar na polícia é muito complicado. Nós erramos também, e muito. Mas a população, ela confia na polícia, eu sei disso. E quando a gente fala em policial, por isso que eu sempre falei para minha tropa, para meus alunos, para o meu filho, para quem eu converso, a figura do policial é uma figura emblemática, porque você não pode errar com a população, você não pode magoar as pessoas. Porque muitas vezes você fala, eu não gosto da polícia militar. Por que você não gosta da polícia militar? Porque um dia um soldado falou... Então, o que aconteceu? Ele teve um problema, foi maltratado um dia e pegou birra da polícia. E a corporação? E a corporação paga. É normal, isso é normal. Então, para se mudar a imagem dessa pessoa que não gosta da gente é muito difícil. Então, a responsabilidade do policial, infelizmente, muitos policiais pecam nesse aspecto, a responsabilidade do policial é muito grande. Então, ele tem que entender que ele representa a Polícia Militar, como eu aqui nessa casa hoje represento. Sim. Eu, o Coronel Camilo, representamos a Polícia Militar e temos que ter essa imagem sempre gravada. E a população espera isso da gente. Como nós queremos trazer a autoestima melhorada da polícia nesse aspecto, melhorando algumas leis, apresentando os projetos e juntando junto ao como trazer o tema segurança pública para essa Casa de Leis e principalmente as boas práticas serem espraiadas para os 645 municípios. A gente está falando muito da capital, da Grande São Paulo, mas os rincões, a gente sabe das deficiências que existem nas pequenas cidades que têm presídios. Muitas vezes aí os prefeitos, gestores públicos, municipais, prefeitos, vereadores reclamando da falta de segurança e da prioridade que tem que ser dada para o detento, para o preso que está ali no CDP, no presídio, em termos de saúde, em termos de segurança pública. Olha, falar em segurança pública é um tema muito abrangente. Nós teremos que ficar horas e horas debatendo aqui. Nós teremos que falar, a primeira coisa, em mudança de legislação. A nossa legislação brasileira ela é perversa, ela é tacanha, ela é hipócrita, ela é atrasada. Nós precisamos rever urgentemente nossa legislação. Mas vamos falar no nível de polícia, nível estadual. Eu entendo o seguinte, primeira coisa que uma deputada nessa casa, que é a minha missão do Coronel Camilo, é fazer com que os outros deputados realmente conheçam a Polícia Militar. Tem uma visão de segurança pública no conjunto? Diferente. Eles aprendam a entender o que é a Polícia Militar, porque muitos deputados têm a visão que o povo tem também. Eu não gosto da polícia, porque ele foi maltratado, porque ele estava numa manifestação e tomou uma cacetada, jogaram uma bomba perto dele, ele deixou de gostar da polícia. Só que essa não é a polícia que ele conhece. Aquilo foi um problema que aconteceu ali, esporádico. A Polícia Militar é muito mais que isso. Então a nossa ideia é trazer
trazer todo dia aqui aos deputados a realidade da Polícia Militar, para que eles se sensibilizem com a Polícia Militar, eles aprendam a conhecer a Polícia Militar, quem sabe mudar algumas opiniões sobre a polícia. A segunda propositura dentro dessa casa é valorizar, aumentar a autoestima do policial, valorizar a polícia e melhorar, trabalhar pela segurança da população. Como é que eu vejo hoje a segurança da população? A gente fala muito na rota, que falamos na rota, nós temos condição de ter uma rota em cada lugar hoje, que era chamada Tático Móvel, Força Tática, que está abandonada. Sim. Eu tenho até uma reunião marcada com o senhor secretário de Segurança Pública, que eu vou investir nesse ponto chamado Força Tática, é um assunto também complexo, que seriam tipo minis-rotas, vamos dizer Sim. assim. Aumento de efetivo. São Paulo cresceu demais. São Paulo... como aumentar o efetivo? Aí é questão de conversar com o governador. Porque nós temos hoje em São Paulo praticamente 42 milhões de pessoas, é isso? 42 milhões de paulistas, exatamente. Gente, tem país no mundo, o Uruguai são 3 milhões de pessoas. Vai ver a Guarda Nacional do Uruguai, aqui nós temos 42 milhões de pessoas, de cidadãos, uma polícia com 93 milhões. Milhares de quilômetros no país, de fronteira seca. É um país, São Paulo é um país. Então nós precisamos rever o efetivo da Polícia Militar, nós precisamos ver, aí envolve tudo, como eu falei, presídios, questão de presídios é terrível, que não é da polícia, mas afeta a polícia. Nós temos cidades no interior que tem 2 policiais, tem 3 mil pessoas, 2 policiais, problemas todos os dias. Sim. Roubaram a galinha, é um problema, ela é um problema Sim. grave. Então veja que tudo isso reflete a Polícia Militar. Nós temos muito trabalho aqui, Jorge. Nós Deputado, temos muito trabalho. Eu queria que o senhor falasse também sobre a segurança, sobre a vocação do policial. Eu lembro aqui a morte de um menino e o senhor levou para a tribuna dessa Casa de Leis a sua preocupação. Como arregimentar bons policiais, gente preparada para dialogar com a comunidade e, ao mesmo tempo, com os salários que se tem. Olha, está aí a foto. O senhor Camilo. Pode até... Exatamente, eu queria que o senhor comentasse Esse menino morreu com 24 anos, o Rafael Camilo Passos. Eu fui no enterro dele, Jorge. Terrível, terrível. Eu vi esse menino fardado no caixão. Eu vi meu filho ali, porque eu tenho um filho de 28 anos que é tenente de rota. A mãe dele veio e me abraçou, o pai veio e me abraçou. A Maria José, a mãe dele, chorando no meu ombro, falou: Coronel, deram um monte de tiro no meu filho, ele não merecia isso. O que eu vou falar para uma mãe dessa? O que eu vou falar para uma mãe dessa? É terrível, a gente chora junto porque a gente vê como o pai dessa criança, desse menino. Né? Para nós é uma criança, né? Apesar de ser um homem, foi soldado do bombeiro, já tinha uma carreira na polícia. E a Polícia Militar, ela se preocupa muito com o seu alistamento dos seus homens. Nós fazemos muito questão da formação, Jorge, mas acontece o seguinte, o homem da Polícia Militar, ele vem do meio social, não é feito de anjos, é feito de homens e mulheres. E às vezes essa pessoa tem um problema de formação e não é detectado nos nossos exames. Então a gente seleciona, a gente faz um ano de escola, orienta, ensina, bate na mesma tecla e quando sai a pessoa erra. Não é a Polícia Militar que é uma pessoa que é um erro de informação lá atrás. Então a população, tudo bem, a população é obrigada a entender isso, nós temos que melhorar cada vez mais. E a Polícia Militar tem se policiado nesse aspecto e melhorar cada dia vez mais a sua formação. Eu duvido que algum serviço como o nosso tenha formação em direitos humanos. Nós temos na Polícia Militar, ninguém sabe disso. Deputado Coronel Telhado, nós só temos 2 minutos, mas eu queria que o senhor falasse sobre um aspecto da polícia, uma experiência que deu certo nos Estados Unidos, em Nova York, que foi penas mais duras para quem ataca o Estado, o agente da polícia. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Eu acho importante isso. É claro que é uma gestão em Brasília, não seria aqui neste parlamento, mas o que fazer para que haja o agravamento de penas para quem assassina um policial? É importante, tem que ter, não só um policial, qualquer agente do Estado que for morto em serviço ou em razão do serviço, tem que ser agravada essa pena, a pena tem que ser dobrada. Eu sou contra a prisão, sou contra a pena de morte, mas sou favorável à prisão perpétua. Tem que passar o resto da vida preso. Mas, além disso, Jorge, não é só esse problema, nós temos que ter a tolerância zero, é importante isso. Eu passava hoje no centro da cidade, vendo um cidadão jogando papel no chão. Aquele cidadão que joga papel no chão é o cidadão que vai xingar o policial depois porque ele multou, porque ele estava falando no telefone. Então nós temos que ter uma tolerância, a cultura, esse é um assunto forte. A cultura brasileira não é uma cultura de segurança, nós temos que mudar a cabeça do nosso cidadão, para nós melhorarmos a segurança. Mas sem dúvida, essa que é o grande desafio. Sem dúvida. Porque existe uma sensação de insegurança e de uma parcela da população até um certo descrédito com as polícias. Eu acho que para mudar a sensação de insegurança é um trabalho forte de incentivação às polícias, de melhoria no serviço policial, uma mudança na legislação e um trabalho necessário da mídia também. A mídia tem que contribuir na sensação de segurança. Ela tem um papel. Ela tem um papel preponderante, porque quando a mídia glamoriza o crime... E semeia o medo todo dia. Semeia o medo e fala só mal da polícia, você cria o estado perfeito para o caos. A polícia erra, mas ela acerta muito mais do que erra, mas só se fala nos erros. O crime é glamorizado. Aqui no Brasil, o tempo está estourado, mas aqui no Brasil, você vitimiza o criminoso, incrimina a vítima e o policial.
Como é que nós vamos ter resultado satisfatório assim? Difícil. Sucesso no seu mandato, muito obrigado pela entrevista e volte mais vezes à TV Assembleia, deputado. É só convidar, Jorge. Obrigado pela oportunidade. Eu conversei com o Coronel Telhada do PSDB, deputado Coronel Telhada do PSDB, você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.